Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Psiamuná. Hoje nós estamos aqui para falar sobre talvez uma guerra, um conflito entre duas profissões, entre o coach e a psicologia. Quem vai falar com a gente um pouquinho hoje é o Boni e ele vai trazer um pouquinho da trajetória dele, trajetória ministerial, trajetória como coach e agora como psicanálise, né? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, boa noite. Não sei que hora que vocês vão assistir, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada também, para aqueles que madrugam vendo o podcast, isso é muito bom. Dizer que é uma honra, uma alegria poder estar aqui com vocês. Parabenizar pelo projeto, né? Eu assisti um dos vários que tem ali, vamos acompanhar à medida que vai dando, mas para o público de vocês estão trazendo um conteúdo muito bom. E eu louvo a Deus por isso, porque a gente precisa de coisa boa, né, na internet. E se nós, os filhos do rei, não assumirmos isso, as trevas... Alguém vai, né? Então, que bom que tem pessoas levantando essa bandeira. Pois é, eu sou o Boniek, filho amado de Deus. Hoje tenho 32 anos, sou casado com a Aline, tenho um filho de 4 anos, o João Arthur. Lindo, cara da mãe. Sou pastor da Igreja Metodista há 12 anos, né? Passei por São Paulo 4 anos, Goiás, Rio Verde 5 anos e agora em Tangará da Serra também com 4 anos, 12, 13 anos então, né? O coach, ele veio na minha vida. Vamos falar primeiro do Ministério Pastoral? Pode. Ministério Pastoral. 19 anos eu comecei o Ministério Pastoral. Eu entrei para fazer teologia, né, lá em São Paulo. E então chegava lá na faculdade, eles encaminhavam a gente para poder já acompanhar um campo, né? Então, esses 4 anos de São Paulo, dentro da nossa instituição, eles não são contados como anos ministeriais, né? Mas como Deus sabe a labuta que a gente teve ali, né? Como Deus foi fiel naquele lugar com a gente, um lugar de revitalização, né? Eu morava em São Paulo, São Bernardo do Campo, ali divisa com São Paulo, e atravessava todinho em São Paulo para ir lá em Palmeirinha, na região ali, era mais perto de Curitiba, na direção do Paraná, de Curitiba, né? E 120 km. Então, esse 120 km, para nós no Mato Grosso, né, é logo ali. Mixaria. Agora, em São Paulo, aquele trânsito, né, e naquela época a locomoção que a gente tinha era pública, então dava aí de 5 a 6 horas de viagem. Nossa. 5 a 6 horas. Esperando, entra num trem, pega um metrô, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Pega um ônibus, pega outro, e assim vai até chegar lá no vilarejo, né, de Palmeirinha, que foi um presente na minha vida. Foi um tempo muito bom ali. Depois disso, a gente veio para o Goiás, ficou 4 anos, né, 5 anos no Goiás. E ali no Goiás, também vim para revitalizar. Né? E eu via a necessidade de aprimorar o trabalho. Eu só conhecia o pessoal da igreja. E na igreja só tinha 6 pessoas. 3 senhoras e 3 adolescentes, seus respectivos netos. Assumi esse desafio e ali ver, né, como fazer o trabalho, etc., trouxe sobre mim uma carga emocional assim, negativa muito grande. Cansaço, exaustão, né? Ali nós começamos a fazer terapia, que a gente chegou a fazer em São Paulo por um tempo, mas paramos e no Goiás voltamos. E eu louvo a Deus que tanto a minha esposa quanto eu sempre tivemos a mente aberta para o tratamento psicológico. Né? Isso é importante. E eu sempre gostei dessa área. Então, na faculdade de teologia, na UMESP, a gente tinha lá acho que ainda deve ser, a melhor biblioteca da América Latina. Uma das melhores bibliotecas da América Latina. E eu gostava de ler psicologia. Tava no céu. Eu gostava de ler psicologia. Tinha escrito lá de Lutero. Tinha Modéstia à parte. Uma pancada de coisa. É uma das melhores profissões. Todo sonho de um teólogo você tinha ali na biblioteca de teologia daquela faculdade. E você lia psicologia? Eu lia psicologia. A maior parte do que
eu gosto de entender como que o ser humano funciona. Eu falo para minha esposa assim que quer me desafiar e falar assim, olha, não converse com a Rivânia porque a Rivânia é problemática. Ela é problemática? Aí então, oi, Rivânia, tudo bem? Vamos tomar um café, vamos conversar. Vou tirar essa prova limpa. Vou conhecer, porque eu acho que todo mundo tem jeito. Né? E o pessoal normalmente olha e fala assim, nossa, o Boni é difícil. Mas você também é difícil. Todos. Né? Tem suas peculiaridades. Dizem, né, os ditados, 2 bicudos não se beijam, é justamente por esse ponto, né? Exatamente. Então eu olhava para mim e falava, poxa, se eu tenho jeito e se eu estou conseguindo trabalhar, né, os meus dilemas, ora por minha conta estudando, ora fazendo terapia, ora com amigos, né, sábios que Deus foi nos dando o prazer de conviver na caminhada, mas por que não o outro? Às vezes não foi dado a ele a devida oportunidade. Então, o ministério já exige isso, né? Já exige esse cuidado, essa aproximação. E eu sou esse tipo de pastor que, às vezes, eu sofro um pouquinho nas mudanças de lugar, porque o pessoal já se conhece, mas eu não conheço ninguém. E aí é normal você chegar nesses lugares, as pessoas querem brindar você. Não fala com fulano, não fala com Beltrano. Esse daí, é bode em pele de ovelha, não chega perto. Eu falava, gente, mas se ele está aqui e eu sou o pastor, por mais que os irmãos tenham razão no histórico dessa pessoa, por que eu vou evitá-la? Sem antes ouvi-la, sem antes conhecer. É que o papel da igreja é restauração, né? Exato. Se o pastor não dá o espaço para a pessoa ser restaurada, não faz muito sentido o papel da igreja. Exatamente. Só que para pasmem, né? Pasmem vocês, mas existem muitos pastores que defendem isso. Não, se a ovelha é ruim, melhor ela ir lá para o ministério do fulano, né? Melhor ela sair. Eu imagino que Jesus ele não aliviou para ninguém ficar com ele, certo? Mas ele também não colocou Judas para correr. Né? Ele também não colocou Pedro e falou assim, se está desligado, procura outro rabino, né? Porque você é difícil. Não, na medida que o discípulo ia dando abertura, o mestre entrava. Né? Então, enquanto a pessoa que está sendo citada, ela me dê abertura, por que não tentar? E eu acabei de chegar. Né? Então, assim... eu sempre gostei desse relacionamento, eu gosto de trabalhar indivíduo, eu fico feliz quando eu vejo a igreja cheia, eu amo isso, mas eu gosto ainda mais do individual. Trabalho com palestra, amo dar palestra, amo ver público, as pessoas, né? Eu amo isso, esse calor, essa energia, sabe? Mas eu amo ainda mais sentar, ouvir e fazer a diferença na vida da pessoa no individual. Entendeu? É aquela questão de ter relação com alguém, né? Porque não tem como eu simplesmente ouvir que alguém não é legal, mas eu não dei a oportunidade dessa pessoa chegar até mim e contar a versão dele. E provar o contrário. Exatamente. Às vezes nem é tudo aquilo. Às vezes é só a visão daquela pessoa, a percepção daquela pessoa. Ou uma experiência dela, né? E às vezes, assim, você precisa dar espaço para aquela pessoa chegar para você. Ele também vai dar espaço para você chegar até ele e ele construir um relacionamento. E de fato eu posso dizer, realmente ele é uma pessoa difícil. Não, não é isso não. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo da doutora Rosana Alves, que ela conta justamente isso, que ela chegou, ela fez uma palestra e no final o pessoal veio uma mulher conversar com ela e ela falou assim, eu acredito que já falaram sobre mim para a senhora. Aí ela falou assim, o que você gostaria de trazer? Aí ela falou assim, eu acredito que as pessoas já disseram que eu sou extremamente ciumenta, que eu não dou espaço pro meu esposo. Não sei se você já ouviu essa história. Aí ela fala assim, o pessoal já falou que eu sou ciumenta, sou possessiva. E foi falando, foi pontuando. E realmente ela tinha esses comportamentos. Pessoas da igreja. Isso, pessoas da igreja. Aí ela falou assim, mas eu gostaria de contar a minha história para a senhora. Ela falou assim, tudo bem, vamos ali, vou te ouvir. E nessa contagem de história, ela diz, olha, meu esposo é usuário. Aí falou a quantidade de tempo. E quando eu descobri, o nosso casamento ia acabar. Mas eu falei, não, eu vou te dar uma chance.
Aí ele falou assim, mas eu não consigo sozinho. Ela falou, não, eu te ajudo. Tudo que você precisar, eu estarei disponível. Então, todas as vezes que ela percebia que ele estava tendo recaída, ela tinha esses comportamentos para trazer ele para perto dela e impedir que ele fosse para os locais Fazer onde uso ele de tinha drogas. o acesso à droga. E um desses dias foi justamente no dia do aniversário dela. Que ele falou assim, eu esqueci de comprar vela, esqueci de não sei o que, eu vou lá buscar. Ela deixou todo mundo na festa, ela abandonou a própria festa para ir atrás dele. E o pessoal, nossa, que mulher ciumenta, que mulher louca, tá indo atrás do marido. Só que, na verdade, eles estavam juntos ainda porque ela estava protegendo ele, né? Sendo o apoio e o suporte. E o combinado dos dois foi, ninguém vai ficar sabendo que você usa droga, né? Então, assim, a gente às vezes julga muito as pessoas, mas a gente não sabe o que elas estão vivendo, o que elas estão passando. E às vezes é um fardo muito pesado. Dessa esposa, por exemplo. Do meu ponto de vista, é extremamente pesado essa situação. Né? Ter que lidar com tudo isso, né? E como pastor, É lidar com a essas situação questões. dela, a problemática dela, e ainda ter que lidar com o falatório dos outros. Exatamente. É o que mata. Exatamente. Hoje, né, o Dr. Augusto Cury, ele vinha anunciando ali nos anos de 2010, antes disso, que dali a 20 anos, 30 anos, a cada 2 pessoas que a gente encontrasse, uma estaria no estado de depressão ou teria passado pela depressão. E se você fizer uma estatística hoje, dificilmente alguém não passou por realmente o estado de depressão crônico, né, a doença, né? E nós estamos vivendo um momento em que uma das razões da pessoa entrar em depressão é a opinião das pessoas. O que elas estão dizendo, a necessidade, né, de afirmação, de aceitação, de não desagradar, está levando as pessoas a adoecerem. Né? Eu gosto de uma colocação que o Dr. Paulo Vieira faz, que ele diz assim, todos são vítimas de outras vítimas. E se a gente conseguisse, né, entender a profundidade dessa frase, talvez a gente ia ver a vizinha chata com outro olhar, né? Hoje, cara, eu acabei de receber um não ali no supermercado que eu fiquei de cara. Nós estamos com uma ação lá na igreja e eu passei por algo semelhante no Goiás. Aí eu falei, vou resolver isso para os meninos. Esqueceram de comprar a sacolinha para sacolar os cachorro-quentes que eles venderam, eles estão entregando lá na igreja, ok? Então eles estão lá desesperados, sacola. Eu falei, não, gente, calma aí, eu tenho que ir pro podcast, mas dá tempo ainda. Vou arrumar sacola para vocês. Mas como? Tá tudo fechado. Eu vou ali e já vou resolver. Desci, fui a um mercado da cidade, falei com o gerente, falei, olha, nós estamos com uma ação lá na igreja, assim assado. Foi erro nosso, esquecemos da sacola. Você poderia ser um parceiro nosso? Porque você vai fazer divulgação do seu mercado no nosso evento, né? Você pode me doar 1 cento de sacola, 2 centos de sacola? Não, olha, não dá. Muito complicado isso. Sabe o que chegou a passar na minha cabeça? Realmente é complicado, porque vai que o cachorro quente, Deus me guarde, não vai acontecer isso, né? Deu algum piriri, o povo ainda fala que comprou naquele mercado daquela sacola, né? Eu falei, não, mas não vai dar, a gente já fez vários cachorro quentes, nunca houve, né, uma notícia dessa, não é possível que seria agora, mas até comecei a dar razão para ele, e ele ficou me olhando assim, e eu não aguentei, eu perguntei, falei, mas desculpa, por que é complicado? Só para eu entender. Aí ele falou, não, porque a sacola timbrada é muito cara, né? E sacolinha lá no mercado de embalagem lá é baratinho, você compra até uma qualidade mais inferior e é baratinho. Uau. Eu respirei fundo, olhei para ele e falei, uau, é isso? Ele falou, é. Eu falei, não, então Deus te abençoe, meu irmão, tô indo embora, obrigado. Então, assim, aquilo ali fomentou algo dentro do meu coração a ponto de eu desabafar aqui, né? Vocês entendem o que está acontecendo aqui. Porém, se a gente for ligar para a opinião da pessoa, sabe? Para o não da pessoa, poxa, quanta gente está sofrendo porque não sabe lidar com objeção. Qualquer não vira uma rejeição. Uma pessoa almática, ele olha para uma situação dessa e fala assim, nossa, esse cara rejeitou eles. Para mim foi uma objeção. Ele perdeu a chance de fazer uma propaganda do mercado dele, ainda que ele viesse achar que ele não precisasse. E, no mínimo, de fazer uma ação para a obra de Deus, que teria ali que é o melhor de tudo, e que traria para ele, com certeza, uma colheita. Ele não conseguiu entender, não foi eu que perdi. Foi ele que perdeu a oportunidade de semear algo, entende?
Então, poxa, eu poderia falar tanta coisa desse cara por conta disso, se eu não entendesse que talvez ele teve um dia mau. Sim. Talvez ele estava acabando de sair de uma conversa dura, difícil, talvez os números não estão bons lá, talvez eu, sabe? E não necessariamente rotular como um cara ruim. Que não ajuda, que não contribui. Ou como, né, talvez uma mentalidade um pouquinho mais frágil, um cara queria me ferrar. Mais ou menos isso. Cheguei lá e falei para os meninos, olha, gente, não consegui a sacola. Pastor, relaxa, a gente vai resolver. Isso aí eu tenho certeza que vocês vão resolver. Mas, então, beleza. Porém, se a gente não aprende a entender que esse sujeito, ele é vítima de outra vítima, eu me vitimizo e eu desconto em alguém. E esse alguém se vitimiza. É uma bola de neve, né? Sem vai. fim. Um círculo vicioso. E aí vai, porque todo mundo quer assumir a condição de vítima que é. Esse círculo precisa ser quebrado, né? E é justamente essa tomada de consciência de que o outro também está sofrendo, então eu não preciso fazer a mesma coisa. Exatamente. Exato, é interessante. E no ministério, eu vi primeiro em mim e na minha esposa, né, em nós, a necessidade desse cuidado, do cuidado mental, do cuidado psicológico. Nós temos no modelo da nossa igreja algo bem bacana que assemelha a esse tipo de cuidado que a gente chama de discipulado, uma metodologia onde um acompanha o outro, certo? Porém, até mesmo antes de fazer formação em psicanálise, eu sempre dizia para o pessoal, a gente acompanha um ao outro, mas não podemos ser dependentes um do outro, não podemos fazer do outro nossa muleta. Criar uma dependência, né? Senão vai virar uma dependência e depois uma codependência, porque alguém está batendo asa, não depende mais de mim? Como assim não depende mais de mim? Antes ele me procurava, agora ele não me procura mais. Isso é um perigo. É a codependência, e existe muito, né? Então, a gente sempre cadenciou o pessoal para isso e é muito importante. E aí eu vi que se a igreja crescendo, eu precisava também refinar os meus projetos, refinar os planos e tal. E aí eu conheci um pastor que ele também é coach e ele trabalha com coach voltado para ministério, que é o pastor Bruno, lá do Rio de Janeiro, um homem de Deus fantástico, fantástico. E então eu fui fazer formação com ele lá. E aí a ideia inicial era trabalhar o coach com a minha igreja local, né? É um coach ministerial, então voltado ali para a liderança, o desenvolvimento da igreja. E também com outros pastores, né? E aí eu já saí do Goiás e vim para cá. Na época eu ia fazer o coach lá, a formação lá no Goiás, né? Para atuar lá, eu saí de lá e vim para cá. Então eu cheguei aqui, conheci a igreja, no final do ano eu fui fazer essa formação em coach. Porém, eu vi assim que esse meio dos pastores, né? Me desculpa os amigos pastores que vão ouvir isso, talvez vai ficar um pouco chateado. Pessoal, eu ando no meio dos profissionais, sabe? Gerente, CEO, dono de empresa, vários ramos, mas eu não sei se eu estou sendo exigente demais, mas a categoria do ministério pastoral é um ciúme exacerbado. Às vezes você tem um cara aqui em Tangará da Serra que ele tem uma palavra maravilhosa para casal. Aí você chega e fala assim, olha, leva ele para falar lá no nosso encontro de casal. Não, prefiro trazer lá de São Paulo, de Santa Catarina, do mais longe possível, para que ninguém vá para a igreja dele. Nossa. E isso é algo que eu aprendi muito cedo. Inclusive, teve lá no Goiás, voltando ao Goiás, vocês me ajudam, tá, gente? Eu vou lá, eu volto. Teve lá um casal em específico que eu me cobrava muito, porque se eu não visitasse eles naquela semana, muito dificilmente eles estariam no culto naquele final de semana. Então eu me esforçava para poder ir lá, porque eu queria vê-los lá e tal, até que um dia um pastor colega, Bibiano, saudade de você, Bibiano, foi trazer uma mensagem na nossa igreja. Bibiano é fantástico, homem de Deus fantástico. E ele falou assim, eu sentado na cadeira da frente assim, ele falou, pastor, ele não sabia de nada, não tinha comentado nada. Ele falou, pastor, se você tem que ficar se esforçando para que a ovelha ande com você, então Deus não te deu essa ovelha. Porque existe uma ligação de espírito. Que se você fazer ou não fazer,
desde que não haja... E até quando há alguma quebra de princípio, as pessoas elas continuam conectadas. Elas, poxa, nossa, eu nunca imaginei, Rivânia, que você faria isso. Mas eu estou aqui, como que eu posso te ajudar? Porque a gente está conectado. E acontece isso no ministério também. Muito. Quando as ovelhas estão conectadas com o pastor, ele pode... O Cláudio Duarte pode abrir uma igreja aqui. Que ele não sai da igreja dele para ir no Cláudio Duarte. Ele pode sair uma hora ou outra para dar uma quebrada na rotina, tal, matar a curiosidade, ver. Mas ele continua aqui, porque ele está ligado a você. Né? Está conectado no mesmo espírito. Então, se você tem que fazer um esforço gigante para que a pessoa ande com você... Ela não está conectada com você, ela não está ligada com você. Interessante esse pensamento. E ali, para mim, para mim, ali, foi libertador. Porque os meus dias eram pesados, porque eu tinha outras coisas a fazer, a igreja crescendo, e às vezes ia chegando no final de semana e ainda não tinha conseguido ir na casa daqueles irmãos. E às vezes eu não conseguia ir naquela semana e os irmãos não compareciam. Aí, a quem eu culpava por eles não comparecerem? Você. Isso. E ainda era pior, quando eu visitava e ainda assim, naquele final de semana, eles não compareciam. Será que a visita foi ruim? Será que a oração foi fraca? O que eu fiz? Meu Deus. Né? Então, assim, eu vi a necessidade tanto do cuidado, quanto de planejar depois para poder avançar e trabalhar com a minha igreja local e com outros pastores. Na minha igreja local, aí aqui em Tangará, o coaching, o pessoal lida muito bem porque eles sabem, eles conseguiram ver o valor disso, né? Falando do coaching, né? A psicanálise para o ministério foi maravilhoso, né? Porque atender os membros, as ovelhas, se tornou algo mais rico. Né? Então, a psicanálise veio para complementar a questão do coach e do seu ministério pastoral. Então, ela ajuda mais, inclusive, eu acredito, no ministério pastoral, que é uma questão de ouvir mais a sua ovelha que está com algum problema. E também de fazer leitura. Sim. Porque, às vezes, a ovelha vem reclamando de uma coisa, e aí duvido que você já estudou, você já viu, você fala assim, não tem é nada isso. A ver. Mas você ouve e tal. E aí é o seguinte, por conta do meu perfil, eu tive que aprender a fazer uma pergunta muito chave, tanto para quem é colega pastor, quanto para as pessoas que têm amizades profundas ou que as pessoas te procuram para algum tipo de conselho. Antes de você realmente dar algum tipo de intervenção, alguma palavra que realmente é uma intervenção, pergunte à ovelha ou amigo, como eu posso te ajudar? Depois que ele ouviu, que ele falou, você ouviu, pergunte. Por quê? No meu perfil, muito ativo, você vinha abrir o coração só querendo chorar e eu já... Você já está querendo dar a solução para a pessoa. Bora aqui, bora ali, corta isso, bora, levanta, vamos, não sei o que. E as pessoas estranharam. O coach tem esse perfil? O coach tem esse perfil. Então é perigoso. Porque no seu ministério pastoral você precisa... tem um tempo, tem um processo. Porque não dá pra gente chegar e dar a resposta pro membro da igreja lá e dizer assim, você tá sofrendo disso, você tem que parar com isso, bora lá. Ele precisa refletir e entender, porque precisa da iniciativa dele querer também. E no coach, você já chega justamente ao contrário, já diz, o seu problema é aqui, vamos ver se dá para fazer isso, o que você acha, e é mais pontual. Mais pontual. E aí não corre o risco de misturar ali, porque porque é justamente o contrário, ser coach lá na hora. Porque é o contrário. O coach, a pessoa me contrata para isso. Ele não me contrata para ouvir ele, passar a mão na cabeça dele e falar assim, vamos chorar aqui juntos. Vou te dar um lenço. Tá aqui o lenço. Chora. Pode chorar. Que coisa, né? Mesmo porque o membro não te contratou. Exatamente. O membro, ele está indo atrás de um apoio. Sim. Ele está indo atrás de um consolo. Acolhida, né? Acolhida, exatamente. E eu já tinha um perfil mais ativo. Então, eu via a pessoa chorar em cima da mesma coisa e tal. Eu falava, Jesus amado, vamos, minha filha. Até que eu aprendi, através da psicanálise, a respeitar esse time. Entende?
faça pergunta, como eu posso te ajudar, como não sei o quê, não, porque você vai ouvir e conforme você vai tendo experiência e também você vai estudando. Tudo aqui está estruturando, né? A pessoa vai falando e começa aqui, ó, né? Narciso muito alto. Ó. Aí começa, e aí... O problema é o pai, esse aqui é o problema da mãe. Isso, não foi feito castração direito nessa pessoa aqui. Então, você vai ouvindo e você fica doido, né? De acordo com o seu perfil. O meu perfil é um perfil quente, né? Um perfil que quer já executor, chegar em resultado. E tal. E olha que eu não sou determinante, né? Dominante, o tubarão, seja os processos de perfil, né? Eu sou influente, sou muito social. Só que na hora do problema, o meu dominante, ele cresce. Porque eu não sou aquele influente que fala assim... o influente, diferente do dominante, o dominante vamos fazer o podcast? Bora. Com quem? Não sei, vamos lá, você e eu mesmo, embora e vamos fazer. O influente já fala, não, calma aí, vamos ver com quem mais a gente vai fazer. Quem são as pessoas, qual o impacto, como que vai resolver isso. Quem vai conectar com a gente e tal. Não, mas vamos fazer, quem quiser vai... O dominante, ele quer fazer. O influente, ele quer fazer junto. Então, eu sou desse. Vamos almoçar? Vamos. Vamos chamar também a Mirali? A Mirali. Vamos chamar a Mirali? Vamos. Aí a Mirali fala, mas vai ser só nós 3? Mas tem o Júnior. Quer almoçar com a gente, Júnior? Aí... Falou que é almoço, talvez o seu convite era para ser só nós 2 para trocar uma ideia. O meu influente já quer conectar com todo mundo, quer levar todo mundo para o almoço. Às vezes eu mato minha mulher do coração por conta disso. Porque ela quer organizar, ela quer arrumar a mesa, né? E tal. Aí eu sai tudo do controle para ela. Eu saio do estúdio e falo para ela, tá indo 3 pessoas almoçar com a gente. Amor, mas você não avisou, vou ter que comprar isso, vou ter que ela fez almoço para 2 pessoas, chegou 13. Exatamente. Super, tranquilo. Exatamente. Se eu programar, para ela de boa. Sim, mas se eu chegar de supetão... Falou a moça que pira também, se isso acontecer. Comigo já é o contrário. Comigo já é o contrário. Às vezes ela fala com dor. Nossa, amor, vai vir tal pessoa aqui em casa. Opa, beleza. Bom, chega. Mas deixa eu fazer a pergunta. Mas você não tá cansado, amor? Tô, mas eu renovo a minha energia. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Quem que ia fazer a comida? Normalmente então ela mesmo. Eu estou aprendendo. O dom do desespero vai ser dela sempre. Sempre, né? A não ser que seja churrasco, mas mesmo assim, porque a questão não é só a comida, ela quer pôr sei lá... A decoração, suplar, colocar pavê, suplar na mesa. Mostra-se que você realmente não entende esse negócio. Não entendo o volume. Eu acho bonito. Ela fala assim, põe lá... Fala que cor do pano, tá? Não fala por nome não, que não vai adiantar. Então aí ela põe, ajuda. Ela quer saber quantos virão, para saber quantos lugares, não sei o que, para arrumar. Pra você ter na comida o prato já tá bom. Ixi, não precisa nem ter lugar pra sentar. Fala, amor, mas só de tanto gente que você chamou, nós temos cadeira, precisando de... amor, a gente senta no chão. Cara, assim, quase morre. Porque ela quer receber bem, ela quer acolher bem. Pra mim já tem que estar muvucado. Quanto mais muvucado, aí melhor. Perdoa ele que ele não sabe o que fala. Mas... a minha irmã enlouquece também. Meu cunhado é bem assim. Ele vai arrastando gente, vai trazendo. Ele chegava em casa com um monte de gente. Ela falava, você perdeu o seu juízo em que momento? Amor, obrigada, porque você não é assim. Ele fala bem assim, eu vou falar com a minha esposa primeiro. Então, mas estou aprendendo. Depois de muitos DR, conversas e tal, estou aprendendo a não deixar essa impulsividade que faz parte desse temperamento acontecer. Ou antes, a pessoa falava assim, vem pregar na minha igreja? Quantas vezes eu fiz 2, 3 agendas pro mesmo dia? Cara, por quê? Porque impulsividade, não queria dizer não, quer agradar todo mundo, quer fazer para todo mundo, e etc, etc. À medida que eu fui me conhecendo, eu fui e estou... colocando esse conhecimento seu veio através do coach ou da psicoterapia? Eu acredito que vem da junção, da vontade. Então, muita coisa eu descobri fazendo a terapia, muita coisa eu aprendi estudando, aprendi me analisando, ouvindo minha esposa, ouvindo o outro, através do coaching. Eu vejo assim que eu ganho em cada um deles cada área diferente que pode ser agregado. Porque, por exemplo, a análise comportamental nunca tinha sido me apresentado
tanto na psicanálise quanto nas terapias que eu fiz. Né? O coach me apresentou isso, e eu vi o quanto que isso bate. E aí você tem DISC, Enneagrama, os 4 temperamentos, tem uma pancada de coisa. Diz que é maravilhoso. Que fala quase que a mesma coisa. E aí muita gente me pergunta, qual é o melhor? Foi aquele que você consegue se identificar de verdade, que vai trazer um resultado para você na aplicação da sua vida. A gente utiliza muito o DISC para recrutamento e seleção. Então... É bem bacana. Aí as empresas, porque eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, treinamento, né? E aí nós fazemos o recrutamento e seleção. Aí os donos das empresas já perguntam assim, me manda um perfil mais executor, porque analista só não está funcionando. Não, mas essa pessoa que saiu, ele era muito analista, para mim é melhor. Então, se você buscar um mais analista, vai funcionar. E é engraçado que os próprios gestores, eles já começam a buscar. Não, recebe o perfil que a gente encaminha e fala assim, não gostei desse aqui não, tá com um executor muito baixo. A gente precisa de um executor mais. É interessante ver que até eles começam a compreender a importância da ferramenta, né? O impacto que essa ferramenta gera. Isso é bem legal. Deixa eu só te perguntar, em off já te perguntei, mas eu acho interessante passar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. O coach, ele tem suas técnicas, suas ferramentas para trabalhar, mas o que especificamente ele trabalha, né? E o senhor disse que buscou a psicanálise para poder agregar. Sim. No que a psicanálise agrega no coach? Boa pergunta, muito bom. Primeiro, o coaching, ele é um método. E como objetivo desse método, porque todo método ele tem uma especificidade, ele tem algo que ele quer atingir. Ele quer atingir resultado específico, elaborado através de metas. Então, a função do coaching é trazer para o coachee, que é o que está procurando, né, através desse método, algo para a sua vida, um plano de ação que tire ele do momento atual, do estado atual que ele está, e conduza ele para o lugar desejado. Então, ele vai olhar os seus pontos fortes, quais os pontos que precisa ter para chegar aqui, e que você já tem, mas precisa ser potencializado, ou que você não tem e precisa ver se conseguimos desenvolver, em que nível, em que intensidade, se vai ter que trazer gente, enfim. O que você tem de recurso interno e externo, e de impedimentos interno e externo para chegar ali, do seu momento atual ao seu estado desejado. Né? A psicanálise, ela trata traumas, ela trata a saúde mental das pessoas, visando uma qualidade de vida emocional, mental, que vai despertar em vários outros setores da vida dela, no casamento, no trabalho, vai ajudar ela a performar. Só que são segmentos totalmente diferentes. O meu ramo de atuação como coaching Rivânia. Rivânia, você como está hoje e onde você quer chegar? Mas para frente. Mas é porque eu tenho depressão e não sei o que. Não, se você tem depressão, se você tem algum trauma, você vai ter que procurar um profissional da área para tratar. No meu caso, também tenho esse produto para oferecer, vamos assim dizer, um serviço para oferecer. Porém, você só pode ter um dos dois. Nesse momento, eu trabalho com os dois, mas você vai poder ter ou o Boni Coaching ou o Boni Psicanalista. Não, eu quero o Boni Coaching, beleza. Tá. Então, você vai ter que achar agora um colega para trabalhar com você essa parte da tua vida relacionada à depressão e tal. Existe depoimento que pessoas saíram da depressão, saíram da ansiedade, fazendo o processo de coaching? Existe. Porém, não é a nossa promessa. Entende? A mesma coisa quando alguém foi para academia. Ixi, nossa, esqueci a depressão, fui para academia, eu fui fazer escalada, ou fui pedalar, curei minha depressão no pedal, e tal. Beleza, mas o pedal, ele é isso que ele vende para você? Acho que o pedal não me daria força, não. É isso que a natação vende para você, atividade física? Não é nem também uma questão de cura, né? Às vezes no momento tá ok. Exatamente. Não usou técnicas eficazes, então. Não ressignificou, não fixou, sim, né, a cura. E emoção,
Problemas emocionais, eles vão E e vão. vêm. Né? Então, a diferença, ela é bem aqui. Qual o problema, né, que a Miralha falou? Dessas duas profissões, por que elas se chocam tanto? Porque muitos coaches acreditam ser psicólogos. Entram na área da psicologia. E onde não devia. Principalmente no Brasil. Né? Principalmente isso no Brasil. Por quê? Porque o coach ele vem lá da linguagem americana, né, de coach, treinador. Cada treinador, seja ele futebol americano, basquete, ele estabelecia seus métodos, ele estudava e ele trazia ali o método daquele coach, né, que é o coaching, é o método daquele treinador. Então as pessoas contratavam aquele professor, aquele coach, aquele treinador por conta dos seus métodos, dos seus números. Para potencializar um comportamento específico. Isso. Ele veio do esporte, esse nome. E daí foi vendo que aquele método ele não apenas trabalhava a performance do atleta na quadra ou no campo, ele também era utilizado em outras áreas. Só que no Brasil, a pessoa faz uma formação de coaching para trabalhar, né, porque só estão duas formações de coaching que eu vejo assim que ela vamos escolher a palavra certa, né? Eficaz? Não é eficaz, mas eu acho assim congruente com o método. Ah, sim. Congruente com o método. Que é o coach business e o life coach. Certo? Porque hoje você tem coach do óculos, você tem o coach Para tudo. do O coach do coach. E aí, esses dias, né, na formação, a gente tinha um cara que era coach do cocô. Não o cara, né? Falaram que Sim. acharam esse cara aí que era o coach. Ai. Eu vi isso no podcast. Que ela viu no post na rua. O coach do cocô. Ela falou, meu Deus, o que esse cara faz? Aí nós ainda Treina falamos outras na pessoas. na formação, a gente ainda brincou. É o cocô coach, né? Aí acaba com a gente. Por quê? Porque o cara que não é profissional, ele não estuda para aquilo, ele não sabe o que é aquilo. E aí, eu uma vez esses dias me perguntaram sobre isso, né? E eu ainda falei bem assim, isso é um grande perigo. Por quê? O coach, ele não tem a técnica e a ferramenta correta para lidar com traumas, né? Ele é coach, é para alcançar algum objetivo que o coach deseja. Já na psicanálise, a pessoa está lá para resolver alguns dos seus dilemas, alguns dos seus traumas, saber por que eu me comporto assim ou não, e eu vou tentar descobrir porque não tá funcional, e então eu vou para a psicanálise para poder me ajudar de alguma forma. Psicanálise ou psicologia, né? Quando o coach vai mexer lá no passado do seu coach, qual é a técnica que ele vai poder lidar com ele? E aí você está desencadeando algo que ele não consegue lidar. Exatamente. E aí aquela pessoa está ali em sofrimento e a gente não sabe o que pode acontecer com aquela pessoa. É como se você fosse lá na ferida, tirasse o tampão naquela casca e ali o sangue está descendo, está sangrando, está doendo, e o coach não sabe lidar com isso. Ele não sabe mais ali fechar aquela ferida. Perfeito. Então, assim, é uma coisa que os coaches têm que tomar muito cuidado com isso, de trabalhar naquilo que ele tem habilidade, que tem as técnicas da área dele para trabalhar. Sim. Porque quando mexe numa outra área que ele não tem, é um grande problema, é um grande perigo ainda para o ser humano. Sim, concordo plenamente. E a questão é aquilo que a gente estava falando em off. A pessoa ela tem que ser honesta primeiro com ela mesma. Por quê? Porque se o coach que está na tua frente está demonstrando que ele não tem condição de viver o processo, e não é um problema da ferramenta, e não é um problema dele executar a ferramenta, ele tem algo que está travando ele. Um trauma que está travando. Cara, então, a gente saber que aquilo ali, isso não é para mim. Isso, seja sincero. É honesto, Você precisa... Agora, Rivânia, nós estamos falando de uma cultura onde as pessoas estão sendo ensinadas a se tornar psicólogo, médico, engenheiro, militar, coach, para ganhar dinheiro. Então, eu vou ser sincero com esse coach e vou perder esse processo? Não. Se eu vou perder dinheiro, não faz sentido. Se eu estou ali pelo dinheiro. E a mesma coisa o psicólogo, que qualquer profissional, ele está ali diante daquele paciente, e o paciente está mexendo com ele.
Sim. E ele sabe que ele não deve continuar. Mas continua por quê? Porque eu vou perder dinheiro. Exatamente. Aí é uma questão de honestidade, de saber e reconhecer suas limitações. Exatamente. E que, gente, é normal. Qualquer área você vai encontrar situações que, opa, eu posso só até aqui, não posso mais. Porque isso é uma questão de responsabilidade com as pessoas, com o ser humano. Com o Exatamente. emocional. Quando eu tenho um paciente de psicanálise e eu vejo o quadro dele ali, eu falo, cara, a ferramenta tal daria muito certo para essa pessoa. A ferramenta tal do coach. Poderia até trazê-la essa ferramenta para a sessão. Poderia até mostrar a ferramenta, aplicar, ver. Só que o currículo, o histórico caminhando para aquele paciente, ele precisa ser respeitado por aquilo que é o método. E o método diz que ele tem que descobrir a cura. Entende? Então, aquela ferramenta do coach não é para descobrir cura, aquela ferramenta do coach é para descobrir algumas potencialidades para percorrer um objetivo. E aí eu posso também, dentro do... Porque eu vejo, hoje, o Conselho Federal, né, de Psicologia, hoje não, acho que foi ano passado, soltou uma nota dizendo a respeito do coaching, que nós não atuamos nas mesmas áreas, porém podemos complementar, enriquecer um ao outro, né? Só que é necessário, seja, falando como alguém da saúde, saber a função daquela ferramenta de coaching para aplicar também dentro da sua sessão. Porque você não tem um cliente de coaching, você tem um paciente. Sim. Que ele, às vezes... Eu, como profissional, estou com pressa de que ele abrace a cura, porque às vezes Freud fala isso, né? Que a nossa cura está debaixo do nosso nariz. Então eu quero empurrar isso para ele, eu quero mostrar isso para ele, e esse tempo ele precisa ser respeitado, porque se eu fizer, ele não vai entender a cura, e ele vai rejeitar a cura. Sim. Ele precisa passar por um processo de amadurecimento, inclusive, para ele entender a cura. Exatamente. Então, e aceitar, né? Para mim, Boni, Boni, é muito claro quando eu tenho um paciente, quando eu tenho um cliente. É muito claro, entendeu? Ovelha. Outra situação. Outra situação, entende? Sensibilidade diferente. Eu oro, a gente fala da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre nós, etc, etc. E o principal, você quer que eu te dê alguma orientação além do que a gente tratou aqui agora? Acho que é tratar com ética e fazer os encaminhamentos corretos, né? É justamente isso. Como pastor, olha, vou te encaminhar para psicanálise, que tal? Para o processo de psicoterapia. Beleza. Tratando os seus traumas, olha, dá para você fazer muito mais. Você não quer procurar um coach? Exatamente. Aí é a gente trabalhar junto. Exato. Trabalhar em equipe, cada um na sua área. Exato. Você tem um paciente lá, é um baita empresário, né? O cara tá lá com depressão, alguma coisa, não sei o que, e você vê ele saindo da depressão, você vê ele voltando o prazer a viver, e numa sessão ele vai mencionar para você assim, poxa, Rivânia, eu não sei o que está acontecendo, porque... Tá bom, mas a gente pode, sabe, ter um resultado melhor na nossa empresa. E eu achei que era a minha depressão que estava impedindo. Olha, então vai procurar um coaching business ou vai procurar uma consultoria que vai fazer mais sentido para você. E aí dizer que bom que você procurou, está resolvendo o problema da sua depressão e agora vai potencializar muito mais. Exatamente. Né? Exatamente. Você tocou no assunto da ovelha. Quando eu comecei, e aí fui liberado para atender, minha esposa, algumas pessoas falaram assim, você tem que atender fulano. Você tem que atender ciclano. Você tem que atender... Vocês não passaram por isso, né? Vocês não passaram. Só eu passei. Cheguei e falei, Ribane, olha, é meu filho, mas você precisa atender. Agora, eu sou pastor da criatura, como é que eu vou atender essa pessoa numa sessão psicanalítica? Você acha que ela vai falar tudo sem medo do meu julgamento como pastor? Meio difícil, né? Tem que ter muito. Não vai. No coaching, a gente foi orientado. Olha, pessoal, o coaching você não faz com os parentes. Pessoas de convivência, né? A menos que os dois tenham muita maturidade.
Aí o professor falou, olha, eu fui fazer com meu irmão, porque eu fui fazer com ele. Na segunda sessão, ele achou que eu estava afinetando. Já começou a soltar os esporros. Nós falamos assim, irmão, esse é o risco que se corre de entender a vamos família. fazer Não uma dá. coisa boa para mim e para você? Eu vou achar um coach para mim, você vai achar um coach para você, e a gente leva os planos de ação embora. Então, você vê que esse respeito, sabe? Querer ajudar todo mundo é muito importante. Querer fazer as coisas acontecer é muito importante, mas nós precisamos saber que existe processo, existe momento, existe coisas específicas, né? Geralzão não vai dar, entendeu? Então, saber o que a gente quer fazer, com quem a gente quer fazer, o que a gente realmente precisa, é o que vai trazer o resultado para a nossa vida. É muito legal isso, porque quando eu fui professora uns dias na FAEST, e aí teve uma aluna que chegou em mim e falou assim, eu sou coach, mas eu senti muita diferença dos outros professores por eu ser coach. Então, existia uma guerra, não só na faculdade, né? Mas, assim, do mundo da psicologia, dos psicólogos, em observar essa outra profissão como um inimigo e não como um aliado. Justamente porque, em algum momento, as duas profissões não se conversam nesse ponto de entender limites. E esse é o maior problema. Que, às vezes, o psicólogo não entende o limite e o coaching também não entende. Porque, pelo que eu me recordo, a principal guerra era o psicólogo estuda 5 anos e ainda não está pronto para atender. O coach faz um curso de intensivão aí de 4 meses e diz que está pronto para fazer o atendimento que um psicólogo de 5 anos não está preparado ainda. Né? Então, a principal guerra era justamente essa. E alguns coaches só reforçaram essa ideia, porque começaram a fazer uns atendimentos aí fora do padrão, e aí queimou a linha de todos os outros que estavam trabalhando corretamente, né? Então, agora que eu acho que o coach, a psicologia está começando um namoro, uma conversa, uma possibilidade de serem amiguinhos. Mas eu achei interessante, eu vejo muitos psicólogos procurando ou a psicanálise ou a psicologia para agregar informações e técnicas. E aí, lógico, que mesmo você tendo as duas formações, você tem que optar por uma, você não vai atender as duas dentro do ao mesmo tempo. Ou você é psicólogo, ou você é coach. Mas, assim, consegue lidar com isso depois que você agrega as duas formações, né? Porque daí tem questão de ética, que você tem que ter todo um código, você precisa respeitar. Então, assim, mas é interessante a pessoa querer mais conhecimento para ajudar, saber que uma outra, que é a psicologia ou que é a psicanálise, vai me trazer mais conhecimento. Posso continuar sendo coach, mas me trouxe mais ferramentas, me trouxe uma forma de entender melhor o ser humano. Ou então agora eu vou ser psicólogo, gostei mais dessa área, eu creio que ela tem mais ferramenta para poder ajudar as pessoas. Que bom! Eu acho que o importante é você saber que aqui que você veio, é aquele podcast que você estava assistindo, qual é o seu propósito? É para ajudar pessoas? Então, eu acho que daí é a questão de você escolher a melhor técnica, a melhor ferramenta para poder E tem a questão de adaptação também, né? Porque, assim, uma coisa não deve substituir a outra. Então, se eu preciso de um coach, não quer dizer que eu não precise de terapia. Né? Então, eu ouvi gente, eu esqueci o nome dele agora. Selton Mello. Ele diz o seguinte, que a terapia não substitui o barzinho com os amigos. O barzinho com os amigos não substitui a terapia. Então, não é porque a gente vai conversar com um amigo que vai substituir o momento de autoconhecimento. Então, seja ele com o coach, seja ele com o psicólogo, seja ele com o psicanalista, todos têm sua importância. E, às vezes, a gente esquece de olhar isso, né? Que é o impacto que cada pessoa gera. Porque o seu modo de trabalho é diferente do meu, que é diferente do dela, e o impacto é totalmente diferente. E tem pessoas que vai chegar lá, você vai atender como psicanalista e ele não vai se identificar. Ele simplesmente vai olhar, virar as costas e vai embora. Falou, olha, isso aqui não deu pra mim. Mas pode ser que ele se adapte super bem com a Rivânia. Né? Eu vi uma pessoa falando esses dias assim, olha, eu fui fazer terapia com uma pessoa e ela não conseguiu dizer qual era a abordagem. Mas eu sei que a psicanálise ela é a mais tradicional. O profissional fala pouco, ouve mais,
quase nenhuma intervenção, porque a pessoa precisa trazer a associação livre de ideias. Então, ele vai ficar ali falando o que naquele momento é importante para ele. E aí ela falou assim, olha, eu fui, cheguei, entrei, sentei, falei. Aí ela simplesmente olhou e falou, olha, o nosso horário está terminando, tá? Vamos marcar o próximo atendimento, tchau, obrigada, a porta é ali. Mais ou menos isso, né? Lógico que pode ter sido uma configuração mais bonitinha. E aí ela falou assim, nunca mais eu voltei, porque para mim não fez sentido aquele atendimento. Né? Eu, de verdade, eu sou psicóloga, mas eu sairia extremamente frustrada de um atendimento psicanalista, porque eu falo muito, mas eu também gosto de ouvir a pessoa falar comigo. Eu preciso ter esse retorno, né? Então, para mim, seria penoso de estar, independente de qual lado, se eu estivesse como paciente, eu sofreria porque eu precisaria do retorno, e como psicólogo eu estaria na berlinda porque eu queria falar mais do que a psicanálise permite. Então eu estaria na berlinda em qualquer um dos dois. Sim, mas a gente não tem restrição para fazer essa devolutiva, né? É como você disse, se a gente for lá em Freud e trilhar, vai ser bem isso mesmo. Vai pôr lá um divã, deita nele, fica às suas costas, escrevendo o que você diz. Hoje isso não faz sentido, né? Não vai conseguir atender a expectativa do nosso paciente de jeito nenhum. Então, e agora, como você disse, tem gente que gosta desse retorno. Desse retorno, e tem gente que gosta de desabafar e ele falando, às vezes ele se escuta. Então, esse ouve, é o princípio fundamental da análise, né? É você ter a cura pela fala, né? Agora, hoje você não tem pacientes que não indagam. Então, o paciente ele te pergunta, o paciente ele te indaga, ele quer uma devolutiva. E aí a gente tem que saber dosar para que possa não ter a contra-transferência, né? A gente não traga para ele nossas alucinações e tal, mas que refaçamos talvez a pergunta para ele. Devolve, né? Tal, mas não ajudando para que ele possa... Mas eu tive uma professora psicanalista tradicional, ela. E é muito interessante o posicionamento dela. Só que assim, ela conseguiu fazer muitas coisas. Ela conseguiu mudar a pessoa mais difícil da turma. Sabe o difícil que você ia sentar do lado para descobrir por que ela era difícil? Foi mais ou menos isso. Meio que ela pegou essa pessoa, colocou debaixo da asinha dela, e era uma pessoa extremamente fria. Quando ela saiu, já era uma manteiga derretida. Foram 2 anos de intenso atendimento sem terapia. Isso que foi mais legal. Ela mudou a pessoa sem fazer terapia. Só que ela era tradicionalzona. E aí ela falando das experiências clínicas dela, ela falou o seguinte: gente, vocês têm que tomar muito cuidado com a roupa que vocês vestem para fazer o atendimento. Vocês têm que tomar cuidado com o que você fala. Você tem que tomar... Então, assim, ela começou a engessar. E para mim isso foi muito forte. Porque ela começou a engessar o atendimento. Sim. E uma das coisas que ela pontuou, que isso para mim ficou muito registrado, é que ela recebeu um paciente um dia, e o paciente chegou e tinha sabe esses cacarecos de porcelana? Eu particularmente odeio isso, mas ela amava receber isso. Principalmente de grávida, que ela também era doula, que é uma profissão que ainda não... Tá começando a se conversar com a psicologia. A psicologia parece que tem raiva de muita coisa, né? Mas enfim. Ela tinha uma mulher, eu acho, que ela tinha ganhado de porcelana. E aí o paciente chegou e falou assim: nossa, quebrou, né? Aí ela falou assim: quebrou, não adianta mais. Eu já colei, caiu, quebrou de novo, agora eu vou jogar fora. Ela falou alguma coisa nesse sentido e convidou o paciente para entrar. O paciente entrou e aí ela falou assim, o paciente olhou para ela e falou assim: que coisa, né? Nunca imaginava uma resposta dessa de você. Eu já até imaginei. Aí ela olhou assim, aí ela falou pra gente, falou: olha, aquilo me causou um impacto tão grande, porque para aquela pessoa que entrou no meu consultório aquele dia, já era paciente velho dela, entrou no meu consultório aquele dia, quando eu me posicionei dessa forma, ele entendeu que ele também não tinha mais jeito. Olha pra você ver o quanto é o coisa. Porque para aquele paciente naquele dia, aquilo era ele.
Aí ela falou assim, então, e querendo ou não, esse posicionamento dela engessou muita coisa, até eu entender que aquele era o jeito dela, que era a conduta dela, e que não necessariamente eu precisaria seguir o mesmo caminho. Mas ela falou que o paciente se sentiu extremamente ofendido, extremamente magoado. Aí ela falava assim, gente, vocês não podem dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque você não sabe se é bom para o seu paciente. Aí nós ficávamos, gente, como assim, não dá bom dia, não dá boa tarde. E aí, a gente é tão automático, porque a gente tá num velório e a gente tá perguntando assim, oi, fulano, tudo bem? Lógico que não tá bem. Dá Você tá bom dia, perguntando dá pra boa família tarde do no velório. defunto. Você tá na família do Automático, defunto, né? oi, bom dia, tudo bem com você? Lógico que não tá bem. Mas assim, e ela falava, você não pode dar bom dia. Olá, seja bem-vindo, oi, pode ficar à vontade. Você nunca utiliza o bom dia. E aquilo para mim pesava muito, que travava. Na hora de eu começar o atendimento, eu ficava, meu Deus, eu não posso dar bom dia, eu não posso dar boa tarde. A pessoa chega para a primeira consulta, normalmente ela chega... né, Receosa, né? Ansiosa. E ansiosa para poder tratar. Aí você fala, tudo bem? Não, por isso que eu estou aqui. Já aconteceu. Não, Sim. por isso que eu estou aqui. É igual você vai no médico, mas pergunta, e tudo bem? Se tá tudo bem, pode ir embora. A gente não presta atenção no que a gente É muito, fala, de verdade. muito automático. Porque eu tava com uma pessoa aqui em Tangará. A gente foi na escola buscar as crianças e ela tinha acabado de receber a notícia que o cunhado e a cunhada dela tinha acabado de falecer num acidente. Aí ela chegou na escola para pegar as crianças, um dos professores, dos amigos lá, falou assim, oi, fulana, tudo bem? Ela falou assim, não tá tudo bem, acabei de receber a notícia, meu cunhado faleceu. Aí ela... Nossa, a pessoa, tipo, murchou porque ela não esperava receber aquela resposta. Então, da mesma forma que a gente vai no automático, oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a verdade é que a gente não tá preparado para ouvir não tá tudo bem. Nossa, hoje eu acordei e tá tudo ruim. Porque você não tem apoio, você vai falar o quê? Ah, então tá. Né? Na verdade, a gente não tá. A gente segue o automático, segue o. Né? Porque a gente não quer saber como que a pessoa tá. Não. A gente quer ser simpático. Eu fui só simpático. Olá, Tá tudo ótimo. bem? Não tô disposta a parar meu tempo ali pra te ouvir. Se você não tá. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Então não pergunta, né? É a mesma coisa de oferecer comida. Nós, brasileiros, você tá com um pedaço de bolo na mão, não tem mais na forma, você vai olhar e falar assim, que bolo? Foi só por educação. É só Mas por educação. É uma questão de a gente saber lidar e conhecer o ser humano. Então, a questão de... E eu achei isso interessante, porque o senhor trouxe aqui pastor, coach e psicanalista, em breve, né? Que já está terminando a formação. Então, assim, tem uma bagagem boa, assim, para poder ajudar as pessoas, né? E para ouvir, para poder ajudar a pessoa a alavancar naquilo que ele deseja, que ele precisa. E que as pessoas possam ter essa necessidade de procurar ajuda. Porque necessidade nós temos, todos nós. Todos nós precisamos de ajuda. Eu acho que todo ser humano deveria passar por um processo de psicoterapia, pelo menos. Vida. Todos. Que Terapia seja, é pelo menos, investimento. não tenho problema nenhum. Mas para potencializar aquilo que você já tem de bom, pelo menos. Se a pessoa disse que não Já tem problema nenhum... Já tem. É o maior problemático. Então, assim, é interessante todas as pessoas procurarem ajuda nesse sentido, que seja para potencializar, que seja para resolver algum trauma, algum problema, que seja para poder... o que for. E sabendo que tem profissionais, e que bom que o senhor entendeu que precisa de outras formações para ajudar, não usar da técnica de outra área sem ter esse conhecimento, que é isso que prejudica, inclusive, e dá esses problemas na psicologia com coach, psicologia com dor, porque a gente tem essa questão de buscar usar a técnica que é de outra área. Sim. E que não pode. Sim. Então, assim, é interessante, foi bom conhecer o senhor e o nosso horário também já Foi. Nós Já gostaríamos de agradecer a participação, tá? Aberto o convite aí, se quiser voltar mais vezes. Opa, com certeza. Tá? Porque, assim, é um prazer pra gente. Porque nesse momento é um aprendizado. Porque por mais que a gente tá na psicologia, a gente não tá no coach. Então a gente não tem os dois lados da moeda. E aí, dentro da nossa experiência
E também dentro do que nós conhecemos, é muito difícil encontrar alguém que sabe diferenciar o papel que ele representa no momento que ele precisa representar. Então, o senhor colocou a respeito. Nesse momento, eu sou pastor, naquele momento eu estou coach e no outro momento eu estou como psicanalista. Então, são momentos diferentes, versões diferentes e que poucas pessoas conseguem realmente diferenciar para que tenha o resultado necessário na hora certa. Tem de colocar tudo na mesma bacia, misturar e falar, tá tudo aí junto, se vira e resolve. Sim. E a responsabilidade, né, que a gente tem de saber que quem está de frente com a gente é uma pessoa, uma alma, é uma vida e que tem os seus afluentes ali, né? Tem as pessoas que estão ali que vão ser ali prestigiadas, né, pela melhora, porém se aquela pessoa também receber um maltratamento, vai ter muita gente que vai sofrer também junto com ela. Então, quanto mais responsável a gente for com o outro, aí trazemos a Bíblia. Quanto mais a gente amar o próximo, Jesus ele diz assim, devemos fazer o outro o bem que a gente gostaria de receber. Não é? Agora, o bem que eu gostaria de receber é um princípio, não uma forma. Então, preciso saber que, para a Mirali, se eu quero fazer o bem para ela, eu não posso trazer uma pizza de bacon com queijo que ela não gosta. Ela gosta sim. Ela gosta, é daquela que tem a folhinha por cima. Ela gosta de calabresa. Mas eu gosto de bacon. Então, a gente saber se colocar no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo. E eu acho que a maior riqueza é quando alguém fala assim, não consigo. Ele está entendendo o limite dele. Eu não consigo e o melhor caminho para você... Teve gente que chegou para mim já e falou assim, nossa, engraçado, você nem formado ainda, mas eu já passei por esse e não tive sessão igual a sua. Eu falei, não, fica tranquilo, daqui mais 5, 10 ou 15 sessões você vai embora, vai falar para o outro também que você passou por mim também e não teve sessão igual a dele. Olhou assim, credo, mas... Eu falei, não, eu recebo o elogio. Mas você não é o protagonista dessa história. Exato, que a questão é você. Exato. Então, para você tá fazendo sentido agora a sessão comigo. Daqui a pouco não faz. Tudo bem você procurar outro. E eu quero que você procure outro. Não quero que você fique sem. Né? Porque... O importante é evoluir. E eu acho que isso tem a ver com a espiritualidade. Essa responsabilidade ela tem a ver com espiritualidade. Porque desde sempre, desde pequeno, eu quis me conectar com as pessoas para ajudar elas a melhorarem. E eu sabia que sem a palavra, sem... o conceito espiritual não ia dar certo. E a palavra, ela é muito remo para isso. Para a responsabilidade, né? Para a gente ter com o outro. Entende? Então, eu acho que isso saiu daí. Gente, obrigado pela oportunidade. Cada um que está ouvindo esse podcast, Deus abençoe sua casa, sua família, seus negócios. Um apelo, não deixe de fazer terapia. E se você mora em Tangará ou não e quer escalar resultados, me chama que eu faço coaching, gosto, amo fazer coaching. Boni, eu quero terapia online. Hoje eu fiz uma com uma amiga, né? Aí ela queria terapia. Eu falei, não, conversa. Nós estamos conversando aqui, não tem... Nós somos amigos. Aí terminou, ai que bom, vai procurar... Eu vou mandar o podcast para ela. Vai procurar um terapeuta na sua cidade. Deixa eu falar para ela. Conversa com um amigo é terapêutico, mas não é terapia. Exatamente. Então, obrigado pela oportunidade. Se quiser marcar outro momento, outro assunto, estou disponível. É um prazer. Foi muito bom conhecer vocês. Igualmente. E mais uma vez, parabéns. Continue fazendo, continue gerando conteúdo de valor para o nosso povo que eles precisam. Obrigada pela presença. Fechou?